Ver se está certo. Vanessa, quem é a Vanessa? Deixa eu ver aqui, faz só assim. A Vanessa está lá no fundo. E deixa eu ver aqui o Rodrigo. Rodrigo, eu acho que seu esposo. Você nos visitou já, né? Seu nome? Joselma e o Rodrigo. E o seu bebezinho, qual é o nome do bebê? Carlos, hein? Sejam muito bem-vindos, viu? Vocês estão em casa, que coisa boa, sejam muito bem-vindos. Depois a igreja cumprimenta quem está do seu lado. Nos próximos domingos aí vocês cumprimentam antes de terminar o culto. Ou terminou, vocês cumprimentam as pessoas, dão um abraço nelas, desejam uma boa semana, desejo que eles voltem. Nós temos que ser assim, tá bom? Então, louvado seja Deus, que Deus abençoe cada dia mais a Joselma, o Rodrigo, a Vanessa, esse casal que está ali no fundo, que Deus derrame graça sobre os nossos visitantes. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto do profeta Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Pode deixar aceso aqui agora na palavra a projeção, tá? Pode deixar aceso só, viu, Machado? Meus irmãos, uma pergunta para o primeiro dia do ano. Quem deseja um ano de bênçãos do Senhor, com Ele conduzindo sua vida e sua família? Amém? Nós temos uma oportunidade quando nós começamos o novo ano. De fato, não há muita coisa diferente do dia 31 para o dia 1º, mas os dias foram cortados em anos, e isso nos dá muitas vezes uma boa reflexão de como nós vamos atravessar esse período deste novo ano. E diante disso, a grande pergunta é: quantas pessoas não desejam bênçãos? Quantas pessoas não desejam um ano abençoado, um ano próspero? Eu acredito que qualquer pessoa com boa consciência vai responder que sim. Mas eu faço a segunda pergunta, e você nem precisa nem responder, porque é uma pergunta já retórica, porque a resposta ela é evidente. Quantos de nós, hoje, dia 1º de janeiro de 2023, quantos de nós estamos de fato preocupados como nós cultuamos a Deus? O que nós fazemos na presença de Deus? Como você se achega na presença de Deus? E é interessante, porque a palavra de Deus nos mostra que essas duas perguntas, elas têm respostas da palavra. E a resposta é, inclusive, segredo para uma vida abençoada, uma vida debaixo da mão poderosa do Senhor. E eu quero convidá-lo, então, nós vamos ler o capítulo 58, eu vou ler o verso 11. Encontraram? 58, 11. Diz assim: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. Verso 11, oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós lemos e ainda leremos a Tua palavra, obrigado por este culto nesta hora ao Senhor, que o Senhor seja exaltado, adorado, e que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração, e que a nossa caminhada, Senhor, nosso culto, a nossa semana que inicia em culto, na segunda, na terça, possa ser para a glória do Senhor. Trabalhe em nós, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta se você está com ela aí. E eu quero chamar a sua atenção porque Deus sempre se revelou ao povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Um povo pequeno comparado a outros povos.
um grupo de pessoas de número muito menor, como por exemplo os egípcios. Mas Deus se revelou. Deus se revelou a Abraão, que é o pai, o chamado patriarca de Israel. Dele surge a descendência que vai formar o Estado de Israel. Israel passou por muitas circunstâncias. O Egito, por exemplo, 400 anos de cativeiro. E após tudo isso, Deus levantava profetas para trazer a vontade de Deus para o povo. E o povo aprendeu muita coisa. O povo aprendeu, como por exemplo, a estar na presença de Deus com os ritos. Eu quero chamar a sua atenção no verso 1 do capítulo 58. Acompanhe comigo. Diz assim, 58:1. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Vou continuar. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, eu vou esperar um pouquinho e comentar aqui até o verso 2 que li. Se você parasse aqui, parece que o povo de Israel aprendeu tudo direitinho. E nessa noite, até para nós colocarmos a chamada depois lá no vídeo, eu quero falar sobre o seguinte tema: uma vida abençoada por Deus. O que de fato é uma bênção? Hoje, a gente, pela manhã, estávamos falando, né? É simplesmente se tornar um milionário? Tem tanta gente que ficou milionário ganhando aí num jogo ou em qualquer coisa e desgraçou a vida. Porque, na verdade, o que o ser humano precisa é mais do que o dinheiro. Tem gente que lhe falta tudo, só tem o dinheiro. E a realidade é que o povo de Israel, o povo da Bíblia aqui, e que se torna depois igreja do Senhor, precisa descobrir como ter uma vida abençoada em 2023. E a grande questão começa quando nós detectamos alguns perigos na nossa vida cotidiana como crentes, como cristãos. E eu quero destacar, em primeiro lugar, o perigo de nós vivermos um culto falso, um culto aparente, um culto sem o coração, um culto apenas de corpo presente. Acompanhem comigo o que Deus diz a partir do verso 3 com o povo de Israel. 58:3, diz assim, dizendo, por que jejuamos? O povo está dizendo, Deus está confrontando o povo, e Deus está dizendo através do profeta, vocês dizem, por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas em conta? Verso agora 3 ainda, acontece que no dia em que é jejum, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá, aonde? Está assim na sua Bíblia? No alto. O perigo desse culto vazio, desse culto simplesmente de corpo presente. O culto tem relação direta com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós entendemos que o culto congregacional que começa no domingo, ele se estende para a semana, lá na sua atividade familiar, no seu trabalho. Mas a relação é que Deus nunca mudou, que há um ajuntamento solene. Assim, Deus se agrada que o seu povo
povo que recebeu grande graça de ter o Deus dos exércitos como o seu Deus, que se reúne, que bela canção cantamos aqui no final, adorar o Senhor, um Deus que outrora é um Deus poderoso, foi, hoje é e continuará sendo. Que maravilha! Isso não é para qualquer um. Tem gente que no dia 1º hoje está em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Você, nós temos um chamado para nos apresentar em adoração. E nós fazemos isso através do culto. O povo de Israel também foi chamado a fazer isso. Mas Deus levantou o profeta para trazer um recado para o povo. O povo sabia muito bem que o que estava acontecendo ali parece até estranho. Por quê? Observe comigo. Diz assim, no verso 2, acompanhe na sua Bíblia aí. Esse pessoal, esse grupo de pessoas, eles têm uma prática, eles procuram dia a dia, eles preocupam, ou melhor, se preocupam em buscar a Deus com os seus lábios. A expressão diz assim, mesmo no estado que estão, eles têm prazer em saber os caminhos de Deus. O que é isso? Não parece incoerente? Deus está chamando a atenção e o texto está dizendo assim, mas eles são aqueles que parece que eles têm muita preocupação com os valores de Deus. Parece, mas a palavra do Senhor, ela de maneira categórica, ela vai chamar a atenção do povo de Israel. Lá em Jeremias não, ainda em Isaías 29, diz assim, o Senhor diz, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honram, mas o que estava longe? O coração. O profeta Isaías é colocado numa posição de trazer o que Deus está pensando a respeito do povo. O povo de Israel tinha culto? Tinha. O povo de Israel tinha adoração? Tinha. Tinha oração? Tinha. Eles tinham tudo que a liturgia, que Deus sempre deixou, não é nós que definimos a liturgia. É por isso que a gente não coloca alguns adereços. Né? Não vou entrar nos mais polêmicos não, mas tem gente colocando adereço no culto que você não tem base bíblica para defender isso. Então a palavra de Deus é que define a ordem do culto. E o culto tem ordem. E Deus está observando o que está acontecendo. E olha só, eles parecem que quando lê a palavra de Deus, eles estão atentos. Parece. O texto diz assim, que quando eles estão assim ouvindo a mensagem, são zelosos. Naquela época, havia uma leitura também, como nós fazemos da palavra hoje. Mas qual era o grande problema? Havia uma superficialidade, onde de fato não era visto zelo pelo momento que eles estavam prestando culto. O texto diz assim, agora, aqui no verso 4, quero que você acompanhe comigo. Eis que vocês jejuam. Tinha jejum. Se tem uma coisa que está em desuso, é jejum. Até parece que esse negócio é coisa do Antigo Testamento. Nós vamos, depois no final aqui, falar sobre isso. Até jejuar eles jejuavam. Mas impressionante, Deus traz de uma maneira categórica que tudo aquilo que eles estavam fazendo, na verdade, é uma declaração de que Deus não está aceitando. Por quê? Tem uma expressão do autor J. Packer, diz assim, há cultos que são tão solenes, que parece um funeral. Interessante isso. Para nós que somos reformados, aleluia, amém? Vocês são, né? Amém. Então tá bom. Parece estranho. Parece que ele está falando a respeito apenas de barulho, e não é isso.
J. Packer, no seu livro, Na Dinâmica do Espírito, ele vai trazer o entendimento, a ideia de que solenidade por solenidade, um funeral também tem. Mas o culto não é apenas solenidade, o culto é entrega. O culto é ofertório. E o ofertório da alma, do coração. A palavra do Senhor nos mostra que o tempo todo Deus sempre quis tratar isso em Israel. Lá em Amós capítulo 5, eu vou ler para vocês, atentem aqui a leitura. Eu odeio e desprezo as suas festas. Olha só que palavra dura. As suas reuniões solenes. Eles faziam reuniões solenes. Não tenho nenhum prazer, Amós 5. Diz o texto, mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Ó, devia ter um grupão lá, ué. Tem esperança para nós. Né? Porque aqui é importante. Mas mais importante, e não vem falar para mim depois, pastor, o que vale é a intenção do coração. Não vai ensaiar, minha filha. Tem que ensaiar muito, vai, Poliano. Tem que vir no sábado aqui. Tem que vir dia 23 de dezembro à noite para ensaiar. Tem que vir do dia 31, só vejo o alarme disparando, CAD, chegando com a turma. Ensaiar que é os horários diferentes. Tem que ensaiar, tem que se preparar. Mas isso não é tudo. É uma parte. Mas não é tudo. E a palavra do Senhor diz mais, Amós, dizendo, porque não ouvirei as melodias do que vocês cantam. Você já pensou? Quem veio aqui para perder tempo aqui hoje? Ninguém. Agora, você imaginou Deus dizendo, vocês estão fazendo tudo certinho, só tem um detalhe, eu estou vendo que é falso. Não é verdadeiro. Não tem coração. Não tem entrega. E a palavra do Senhor diz que o profeta Amós, ele vai declarar que o povo de Israel tomou sobre as suas cabeças juízo. É muito sério isso. Quem não quer um ano abençoado? Mas agora Deus está dizendo, o culto que nós prestamos decide se nós somos abençoados, seremos abençoados, ou se nós teremos a mão pesada de juízo de Deus. É isso que o texto está dizendo. Eu tenho um compromisso com essa igreja, o compromisso de preparar você como crente para se encontrar com o Senhor Jesus. Porque senão eu vou pegar só o versículo 11 e vou pregar só nele. Continuará o Senhor na sua frente. No final nós vamos falar amém. Mas tem pré-requisitos para isso. E eu preciso ser fiel à pregação expositiva da palavra de Deus. E aqui está o grande ponto. Nós absorvermos a palavra de Deus fará com que de fato o nosso coração não tenha apenas solenidade. Porque aqui é solene sim. Tocou o telefone aí, mas não tem problema não, a gente perdoa a primeira vez, a segunda já olha de meio assim, tá? A terceira o diácono levanta, é aqui assim, tá? E convida para se retirar, se não tivesse tocômetro, né? 3 vezes tocar o celular, misericórdia, né, Marcos? Nem na minha casa conversando, não permito conversar alguém com assim, né? Porque aqui, a gente tem bom senso, ordem, não é assim? Hora do culto, aqui no culto ninguém levanta a mão, porque não vai ter a palavra. Na escola dominical é diferente. Você vem aqui domingo de manhã, levanta a mão, participa, pergunta. Mas o culto é solene. Mas o culto solene, ele está definido não simplesmente diante de homens. Ele é solene para nós porque está diante de Deus. Há uma regra, há um comportamento que Deus deseja. E a palavra do Senhor nos mostra que essa graça de ter um culto solene que agrada ao Senhor é uma dádiva. Mas eu quero destacar em primeiro lugar o problema do culto que Deus rejeita. Há uma expressão do Dr. John
Gil, estava estudando e não conhecia. Ele diz o seguinte: você foi capaz de decidir hoje se você ia na igreja ou num bar. Qualquer um aqui. Qualquer um. Você tomou a decisão, eu vou para a igreja. Você teve o discernimento e a capacidade de dizer assim: eu vou para a igreja e não vou para o bar. Eu vou para a igreja e não vou para esse lugar. Aí você vem com as suas próprias pernas. Mas tem um detalhe. Todo mundo que veio aqui com as próprias pernas, com a sua própria decisão, todos chegaram conforme o seu querer. Mas somente um pode abrir o seu e o meu coração, porque nós, de fato, só prestamos um culto sensível a Deus através do quebrantamento do próprio Deus sobre as nossas vidas. É Ele que abre o seu coração para prestar culto. Você chegou aqui de qualquer jeito. Você já reparou que tem introdução? Você ora, você coloca o seu coração diante de Deus e fala: Senhor, perdoe os meus pecados. Por quê? Você está fazendo culto a quem? Não é esse Deus Todo-Poderoso? Não é esse Deus Todo-Poderoso que você aguarda que Ele responda a você? Ou você chega de qualquer maneira? Inclusive, equipe da junta diaconal, mesa do fundo lá, é facinho chegar de qualquer jeito, hein? É mais fácil para vocês. Vocês vigiam. Por quê? Coloca a tarefa em alguém na igreja, aí ele fica preocupado com tudo. Menos em começar direito. Opa! Que não é um serviço qualquer, não. Isso aqui, em primeiro lugar, é Deus Todo-Poderoso. Depois vai servir a comunidade. Mas o meu serviço, eu não quero. Você quer que o seu serviço fique no teto aqui, Luciano? Você quer que o seu serviço, seu Morales, 60 e poucos anos, louvado seja diaconão, né? Ô, bênção. Vocês dão um abraço ao seu Morales, falam: louvado seja Deus pela vida, pela obra que o Senhor fez na vida desse homem. Que privilégio. Mas é para os homens que nós fazemos? Não, porque senão nós já temos a nossa recompensa. Mas a recompensa é que Deus se agradar e não rejeitar o nosso culto. A palavra do Senhor diz que havia 2 homens. Os 2 foram chamados para adorar a Deus. O nome dele, um deles era Abel e o outro Caim. Diz a palavra do Senhor que Caim, ele não foi de coração, ele foi cheio de ódio. Ele devia estar nervoso durante a semana, não se preparou para o culto. Ele devia estar com birra do irmão, raiva da mãe. Devia ter vizinho naquela época? Acho que não, né? Algum adolescente pentelho que fica lá, né? Ou aquele coleguinha, Marister, chato, enjoado. Você fala: estou cansado dele. Não tinha ninguém, gente. E diz que o culto de Abel foi recebido pelo Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Abel foi recebido. Deus recebeu a adoração que Abel se entregou com o coração. Tem alguns detalhes, né? Abel faz da maneira que Deus deseja. Mas não, Abel, ou melhor, Caim oferece um culto maquinando e praticando mal. Impressionante. Não faltou para Caim o culto, teve culto. A ideia é, ele foi na igreja, mas Deus estava vendo o que estava acontecendo. E a palavra do Senhor nos mostra que esse é um grande perigo na nossa caminhada, o perigo de nos apresentarmos diante de Deus, mas sermos rejeitados por Deus. Ah, meus irmãos, como isso é sério, porque eu desejo que Deus cubra a sua vida das suas ricas bênçãos, e não é teologia de prosperidade, é bênção verdadeira. Você pode estar passando aperto. Hoje pela manhã nós estudamos. O justo passa por quantas aflições? Muitas. Mas o Senhor as livra de quantas? Todas. É assim que é a bênção verdadeira. É assim, Débora. Diante do Senhor o meu coração não se tomba. No sentido de que eu dependo dele, ele vai me fortalecer. Eu só me prostro porque eu dependo dele, mas no Senhor eu sou firme, eu sou forte e vou enfrentar. A palavra do Senhor diz
um grande perigo. O profeta Ageu, o profeta Zacarias, pregavam a respeito da reconstrução do templo. Nós precisamos de um templo, de um prédio. Quem precisa aqui? A igreja, amém? Amém. Vamos orar. Deus prepara, né? Abençoa. Mas é mais fácil construir um prédio do que um povo de Deus viver dentro desse prédio com o coração quebrantado e sensível a Deus. É mais fácil ter a construção, e que já não é tão fácil, mas é mais fácil do que ter de fato uma igreja sensível à voz de Deus, quando a palavra é anunciada, quando a adoração através dos cânticos é entoado. É mais difícil você se quebrantar e viver assim. Por quê? Porque a igreja, porque nós precisamos depender do Senhor, se render ao Senhor, quebrar a altivez. E uma coisa que é difícil naturalmente do ser humano é quebrar a altivez. É por isso, cadê o grupo que ora na terça-feira? Levanta a mão, bem alto. Tem umas 3 aí. Tem mais lá, Jéssica lá. Quer mais, hein? Ó, esse ano mais 3 de oração. Não é para conversar fiado, não, para orar. Bênção. Ó, Dona Fátima, Nízia. Terça-feira, mulheres orando. Participa, mulheres. Participe. Mas nós precisamos de pessoas engajadas na oração. Nós precisamos de pessoas que durante o processo orem assim: Senhor, domingo vai chegar alguém visitando. Senhor, não pode ser somente um culto apenas solene, tem que o teu Espírito visitar aquele coração, quebrantar, convencer dos pecados e fazer uma grande obra sobre a vida dessa pessoa. Ou então, meu irmão, minha irmã, vamos ficar aqui 40 anos e vai o som só ficar aqui dentro. Não vai de fato produzir a ação do Espírito de Deus sobre as famílias, sobre os que nos visitam, sobre a igreja. Eu quero, nessa noite, convidá-los. Há uma expressão que, salvo engano do Hernandes, diz assim: se Deus não aceita a nossa vida, Ele não vai aceitar o quê? Ele não aceitará a nossa oferta. Se Deus não aceita a sua vida, Ele não está preocupado se você vai cantar afinado, se você vai pregar direitinho no expositivo, se você vai ser um presbítero de nome, se você tem alguma experiência cristã, religiosa. Deus está preocupado em que você tenha Ele como de fato a expressão é. Ele é o Deus das nossas vidas. Segundo aspecto importante na nossa caminhada, o perigo do desprezo de Deus sobre o seu povo. O verso 3 diz assim, o 58:3, dizendo: por que jejuamos? E tu nem notas. Olha o povo dizendo: nós estamos jejuando, nós estamos nos humilhando, e o Senhor não nota nada disso. Eles estão pensando o seguinte, olha o raciocínio: nós estamos nos esforçando e não há resultado. Nós estamos participando de tudo e não há resposta. Meus irmãos, todas essas práticas que nós já mencionamos, culto, orações, jejuns, eles faziam. Mas é interessante, Jesus, ele disse, utilizando a profecia de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse grupo de pessoas que eu chamei, honra com os lábios, mas em vão me adoram. Oh, meus irmãos, Deus colocar diante de nós, porque Deus não espera a perfeição. Perfeição Ele espera e sempre foi Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
perfeição no culto, só Deus e Cristo e o Espírito de Deus. Ele espera integridade. A palavra do Senhor diz que esse povo, eles se apresentaram para jejuar, mas eles jejuavam como? Olha aqui, verso 3, parte B. Acontece que no dia de jejum, vocês cuidam do quê? Próprios interesses. No dia do jejum, que era marcado para fazer o jejum, e eles eram categóricos. Jejuei hoje. Ficava até com aquela cara de abatimento, assim, né? Com aquela cara assim, meia de, né? Passando fome. Jesus falou assim, quando vocês jejuarem, lave o rosto. Não se mostrem às pessoas, não é assim? Mas aqui eles faziam tudo certinho, segundo o entendimento deles. E aí Deus falou assim, vocês jejuam e vocês inclusive brigam uns com os outros. E vocês fazem tudo conforme vocês desejam. Deus despreza a adoração sem integridade. Qual era o objetivo daquele povo? A palavra do Senhor diz assim, verso 4, e nosso clamor, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Meus irmãos, ninguém veio para começar 2023 com a palavra assim, Deus não ouve minhas orações. Ninguém veio nessa noite cultuar o Senhor e sair daqui, Deus não aceitou as minhas orações. Mas Deus pode fazer isso. E quando Ele faz isso? Quando há na vida do pecador, ao invés de quebrantamento, uma entrega apenas costumeira. Não há de fato um desejo em se apresentar. Deus despreza a adoração sem integridade. Vou expressar isso de outra maneira, bem simples. Você chega aqui, tanto faz como tanto fez, a sua mente não se concentra nos momentos de adoração. Você está mais preocupado com a segunda-feira. Você quer ver um culto que Deus despreza? Você está preocupado em chegar logo para a janta, não aguenta a hora de chegar. Né? O pessoal da minha família aí sabe que eu não posso ficar muito tempo sem comer. Acontece esse fenômeno lá também na casa de vocês? Eu já começo a perder a graça do Senhor, né? Então eu começo, Senhor da glória, né? Que fome é essa, não é assim? Só lá comigo, né? Você quer ver um culto que Deus rejeita? Você nem sentou no banco do seu automóvel, você já está falando com os filhos assim, mas vou te falar, e amanhã é 7 horas da manhã que tem que te levar na escola mesmo? E começa aquele alvoroço de todo quanto é assunto, menos da palavra de Deus. Você vê uma coisa comum? É você fechar a porta do seu automóvel com a sua família e falar de tudo que aconteceu, menos do quanto é bom adorar e bendizer o nome do Senhor. Esse povo de Israel, eles estavam praticando algo que não tinha integridade. Se tornou cultural. Estava falando com o Márcio essa semana, com a Glauce. Há países aí fora que é cultural ser crente. É cultura. Mas a cultura que muitas vezes é fria e vazia. Há prédios suntuosos, mas não há quebrantamento. Não há de fato, Senhor, tem misericórdia desse pecador, eu preciso de ajuda. E meus irmãos, eu não estou falando aqui para aqueles que acabaram de chegar, não conhecem o Senhor Jesus. Para você é uma oportunidade de você se quebrantar pelo poder do Espírito Santo. Mas a igreja pode endurecer o seu coração. E nós sermos rejeitados por Deus, não porque somos pecadores, mas porque nós não nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor. A palavra diz... Qual era o objetivo? O objetivo era que Deus ouvisse do alto. Eu tenho certeza aqui que todo mundo, quando passa uma situação mais difícil, a oração é mais intensa. O que Deus deseja é que haja de fato essa entrega sincera. E a palavra do Senhor mostra que tem uma esperança maravilhosa para nós. Deus pode curar a nossa incredulidade. Deus pode curar a nossa indiferença.
Diz assim a palavra do Senhor. O culto, então, terceiro aspecto para caminharmos para o final. O culto que agrada ao Senhor. Verso 6 e verso 7. Diz assim, 58, 6 e 7. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça. Por quê? Olha só, está com a sua Bíblia aí? Observe o verso 5. Deus está perguntando, é esse o jejum que eu pedi para vocês, que eu escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, se incline, se estenda debaixo de um pano de sacos, mas depois o quê? Desapareça da presença de Deus. Faz naquele dia, eles faziam naquele dia, mas depois o quê? Não tinha nenhum compromisso com Deus. Não tinha nenhum compromisso em cultuar a Deus na sua vida. E a palavra do Senhor diz assim agora no verso 6 e verso 7. Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos. Naquela época, era comum as pessoas terem escravos. Escravos por dívidas. Não era nem o escravo de regiões e cor de pele. Não. Tinha pessoas que tinham dívidas e não tinha nada para pagar, ficavam como pagamento. Família inteira. Só que Deus estabeleceu uma lei para isso, naquele contexto de Israel. 7 anos é o máximo. No 7º ano tinha que fazer o quê? Libertar. E falou assim, ó, tá saldado a dívida. Era demais, não tem como, mas chegou o 7º ano, então vocês estão livres. Pode voltar para casa. Ó o Deus que tem cuidado social, né? Cuida, sustenta, abençoa, dirige. O que o povo estava fazendo? O povo da igreja. O povo chegava o 7º ano, dava de ombros para o 7º ano. Falava, que nada, deixa mais uns 3, 4, 5 anos aí. O povo estava tendo escravos por dívidas com 10, 15, 14 anos. Estava quase completando 50. E o quê? Que Deus, coisa nenhuma, ó, fechava os ouvidos para a palavra de Deus. E Deus está dizendo, vocês querem de fato jejuar? Vocês querem de fato me agradar? O culto que me agrada? Comecem corrigindo o que vocês estão vivendo no dia a dia. E aí a palavra do Senhor diz assim, que eles deveriam deixar de oprimir e acabem com todo tipo de servidão. Verso 7, será que não é também que vocês repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados? Diz mais, vistam os que encontram nus, e não voltem as costas ao seu semelhante. Pastor, quer dizer então que acabou o jejum? Não, nós vamos falar sobre isso agora. Deus está pedindo uma coisa para o povo de Israel: sejam inteiros naquilo que vocês fazem ao Senhor. Não entregue uma parte a Deus e ache que Deus vai receber. Não ache. Tenha certeza que Deus reprova. É isso que Deus está falando para Israel. Não tem como o crente viver parcialmente para Deus. Não tem crente parcial. Ou é, ou não é. Ou Deus recebe nas alturas a sua oração, ou Ele rejeita. É isso que a palavra de Deus trouxe para o povo de Israel. E a palavra do Senhor lá em Joel diz assim, vocês querem me agradar? Rasguem o vosso coração. Por que eles rasgavam o que naquela época? Eles iam jejuar, eles tiravam a roupa, rasgando a roupa, e colocavam um pano de saco sobre o corpo. Era uma demonstração que eles estavam de fato arrependidos. E eles começaram a fazer isso, daqui a pouco perdeu o sentido. E Deus diz através do profeta Joel, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor. O que é converter, irmãos? O que é converter? Não é 360. Porque 360 volta para onde? Isso, entenderam bem. Conversão é 180. É mudança de direção. Você estava caminhando indiferente, vivendo uma vida sem se preocupar com os valores de Deus.
E agora chega o evangelho, chega a mensagem de Jesus, e você quer agradá-lo. O que você faz? Você converge na direção que agrada ao Senhor. Diz o texto, porque Ele, ó Deus que você vai servir, porque Ele é misericordioso. Deus não tem problema com o pecado e com o pecador. Porque todo pecador que de fato se quebranta pelo poder dele mesmo, ele jamais rejeita, porque o seu Filho, na cruz do Calvário, trouxe acesso a você e a Deus, o Pai. Tem esperança para você, tem esperança para mim, porque nós não somos impedidos mais por causa do pecado. Nós somos impedidos pela falta de confissão dos pecados, pela falta de quebrantamento. É isso que o povo de Israel, já naquela época, estava tropeçando. E diz mais, Jeremias 17:10. Abra sua Bíblia, que você vai ter que grifar esse versículo aí, hein? Para você não ir embora sem grifar. Eu vou ler na versão que ficou mais fácil de entender. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, que sonda, tá assim? Que sonda o coração. Olha só, Ele sonda o coração e examina a sua mente. Ele sonda o coração e examina a mente, para recompensar. Meus irmãos, é isso mesmo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele examina, Ele avalia e Ele recompensa. Como Ele recompensa? Cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aí você pensa assim, pronto. O que isso quer dizer? Muita coisa. Você é salvo pela graça. Você não é salvo pelos seus méritos. Todos os méritos é de Cristo. Mas nisso tudo não significa que a sua conduta não seja importante para a glória do Senhor. Ele se agrada na nossa conduta diária, para louvor dele mesmo e para dizer, esse rapaz entendeu de fato o chamado que eu trouxe na vida dele. Essa família de fato experimentou da graça. Claro que eu estou com a mente humana aqui pensando. É uma dádiva quando nós respondemos. Porque, meus irmãos, não sei de você, mas quando eu examino a minha vida e vou prestar culto ao Senhor, eu digo, Senhor, se não fosse a tua graça. E você é convidado para apresentar a sua vida hoje, não como perfeito, porque você não é. Ninguém precisa me contar. Você não é. Nós não somos. Mas com uma inteireza de coração, dizendo, Senhor, eu preciso caminhar nesse ano de 2023, mais sintonizado na tua voz, mais sintonizado do que o Senhor deseja. Eu preciso romper, Senhor, na minha vida, tudo que me afasta do Senhor. É isso que Ele deseja da sua alma. Dependência dEle. O jejum é a abstenção de alimentos por um período definido, para um propósito definido. Hernandes Dias Lopes diz o jejum, e eu concordo plenamente, não é apenas a abstinência de alimento. Jejum não é mais isso só não. Tem muita gente aqui, começando pelo pastor que vos fala, tem que inventar um jejum diferente. E não é para emagrecer que está precisando também, não. Coca-Cola não é nada disso, não. Faz um jejum de falar, vou ficar essa parte da manhã sem celular. Vou colocar uns cânticos. Vou ficar na presença de Deus aqui na manhã na minha casa. Vou consagrar minha vida. Jejum é fome de Deus. Jejum é declarar, Senhor, eu tenho celular. Eu tenho um café da manhã, um bom prato de comida, tudo isso é bom e me agrada, mas eu estou nessa hora declarando que eu tenho mais desejo nesse momento pela tua presença, para que o Senhor me consagre ao Senhor,
Que o Senhor me faça um homem, um esposo mais sábio, um filho mais obediente, uma mulher mais sábia, dependente do Senhor. O jejum é praticado pelos crentes. O jejum é fome, é saudade do céu, como diz Hernandes Dias Lopes. É quando você diz, o alimento é bom, mas Deus é melhor. Como nós precisamos disso, né, meus irmãos? Como isso está em desuso. E eu quero citar as palavras do Senhor Jesus. Jesus disse que as pessoas estavam comendo, as pessoas estavam vivendo desatentas. Parece esses tempos? É só naquela época. Parece 2022, né? 23 agora. As pessoas estavam desatentas com os valores de Deus. Elas casavam, comiam, bebiam. Tem problema em comer, casar, se alimentar? Tem problema? Não. Mas Jesus disse, assim como foi lá no período de Noé, lá em Mateus 24, assim virá o Senhor, assim vem o Senhor para buscar a sua igreja. Nós vivemos uma época onde Deus tem sido o terceiro e quarto lugar no nosso coração. Deus é buscado quando nós demos tempo. Deus na igreja. Tem muita gente que não viaja, não vem no culto no dia 1º. Se viesse todos os crentes da semear, as 80 aqui é pouco, amém? Põe o povo na plástica lá, Dona Eliette já está lá perto da fileira do fundo. Mas falta no culto. Está viajando, amém. Deus abençoe a viagem, traga de volta e cubra com poder. Mas irmão e irmã, atente-se bem, não é o pastor que está dizendo, a palavra de Deus nos mostra que de fato chegaria tempo de displicência. Eu quero agora terminar com o resultado de uma pessoa aprovada diante de Deus. E eu desejo e oro por você, oro pela sua família. Acompanha comigo, o verso agora, nós vamos começar aí com o capítulo 58, verso 11. O resultado de uma pessoa que entendeu como é que cultua a Deus, com quebrantamento, com dependência de Deus, com integridade. Olha só o verso 11. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará de comer até em lugares áridos. Meus irmãos, se nós fosse fechar aqui, ó, vamos fechar aqui, Igreja Semear. Deus trouxe uma revelação, isso aqui é Heresias 2:10, tá? Desconsidera. Deus falasse em 31 de dezembro, ó, vai ter um anjo que vai conduzir os 6 de 2023. Todinho, de 1º a 31. Quem fecha nessa palavra? A igreja inteira quer falar amém, aleluia, né? Oh, que revelação. Heresias 2:10. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quem irá conduzir o povo? Moisés fez essa conta. Moisés olhou bem e falou assim, mas peraí, quem que vai nos conduzir? É um anjo? Que mané anjo? Se não for o Senhor, nós não saímos desse deserto, não damos um passo. E olha o que a palavra de Deus responde ao povo, depois já de 300, 400 anos depois. Se houver quebrantamento, se houver dependência de Deus, se tiver sinceridade e arrependimento, olha o que diz a palavra. O Senhor guiará, o Senhor dos exércitos guiará. E essa palavra, ela nos mostra muita coisa. Porque nela, meus irmãos, nós temos a dádiva de ser dirigidos pelo Senhor. O Senhor é a maior dádiva que nós podemos ter. E Ele diz, eu os guiarei. E guiarei só enquanto o governo for Bolsonaro. É assim? Não. Para o Lula também. Amém, Senhor. Para todo o tempo. Não importa o momento, não importa a circunstância. Não importa a fase da sua vida, não importa a pandemia que tiver, o Senhor estará guiando você continuamente. Esse é o texto da palavra do Senhor
sobre a vida dos crentes. A palavra do Senhor diz que esse Deus vai nos guiar. A palavra do Senhor diz que Ele estará conosco continuamente. Vai suprir nossas necessidades. Nós precisamos nos alimentar. De emprego, formar, fazer tudo, casar, tudo. Continuará conosco, independente do momento que estivermos enfrentando. E olha, se preparem, os dias são de mal a pior. Mas o povo de Deus não caminha por vista. É assim que Deus sempre guiou o seu povo. E tem mais. Quem vive uma vida opressa? Olha só o que fala o verso 9, eu quero voltar ao verso 9. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Irmãos, essa é uma dádiva. Diz assim o texto: gritarão por socorro. Quem não gritou por socorro na pandemia aí? O Senhor tem misericórdia de nós. Mas é só nessas horas? A dádiva do cristão em comunhão com Deus é que Deus responde quando nós clamamos. E diz a palavra do Senhor, Ele responderá, porque alguém está invocando por socorro e Ele dirá: eis-me aqui, eis-me aqui. Meus irmãos e irmãs, tem muitos crentes vivendo vidas opressas. Tem muitos crentes vivendo debaixo de uma opressão terrível, terrível. Parece que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. E eu destaco, possivelmente porque os pecados não estão sendo confessados. E não vai pensar que gente com opressão é gente que só fica cabisbaixa, fica parecendo que está doente. Não, não, viu, gente? Tem muita gente opressa, que o rosto e o semblante engana bem, mas não tem alegria no Senhor, não tem alegria de louvar o Senhor, não tem alegria de pegar a palavra do Senhor, e está caminhando. Botou no automático, modo cruzeiro, e vai seguindo. A palavra do Senhor diz que essas pessoas devem invocar o Senhor. Quando o coração inteiro invoca: Senhor, me socorre. O que pode oprimir pode ser a família, os problemas familiares, o trabalho, a vida profissional, a economia, a política, tantas coisas que podem ser motivos de oprimir o seu coração. E a palavra que o Senhor nos traz, quando nós nos apresentamos inteiros na nossa relação com Deus, Deus se agrada e diz: eis-me aqui. Eu quero terminar com o verso 11. Verso 11 não, perdão, 12. Diz assim: vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Amados irmãos, Israel era pó. Israel viu os seus palácios, os seus muros destruídos. E Deus traz uma palavra: não se apeguem à aparência. Se vocês se voltarem a mim, se vocês se arrependerem, se vocês se colocarem diante de mim, eu mesmo darei forças para que vocês reconstruam as antigas ruínas. E eu quero terminar nessa noite com a seguinte pergunta: qual ruína desmoronou em 2022 na sua vida? Qual ruína chegou próximo de desabar em 2022? Seu casamento? A sua relação com os filhos, cada vez mais distantes e perdida nesse contexto da internet? Qual é a ruína que você tem visto acontecer na sua caminhada?
talvez, seja o apego. Aquele tempo que você se converteu e que você ouviu falar que as Escrituras é a palavra de Deus e que o seu coração se alegrava, que o seu coração se enchia de ânimo. Talvez seja esses escombros do amor à palavra de Deus, do amor ao Senhor, do amor e a vida de oração. Veio a rotina, veio o dia a dia e criou um caos e desabou a sua vida sensível à voz do Espírito Santo. Eu convido você, peça ao Senhor nesta noite, peça que Ele transforme todas as ruínas. A palavra do Senhor diz assim: esse povo que me chama, que me invoca, eu vou responder, e eles serão reparadores de brecha, serão restauradores de veredas. Quem não tem um filho aqui, um cunhado, uma esposa, algum familiar que você fala assim: eu quero ver esse menino na presença do Senhor, eu quero ver minha família inteira nos caminhos, nas veredas do Senhor. E eu quero concluir nessa noite: faça do Senhor a sua fonte de alegria. Vamos para a palavra? Capítulo 58, verso 13. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado. O sábado era o dia do Senhor. Hoje nós guardamos o domingo, porque o Senhor ressuscitou no domingo. Mas não só o domingo, mas o domingo é um símbolo. Se deixar de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer, o que é isso? É você falar assim: hoje tem culto, não aguardo o momento, não posso faltar. Se o seu coração fica titubeando, peça que o Senhor restaure na sua alma, porque alguma coisa não está no lugar. Alguma coisa não está no lugar. Alguma coisa, e você pode estar inclusive inconscientemente sendo passado para trás. Peça que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Diz mais a palavra do Senhor: não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Vamos juntos o verso 14? Então vocês terão no Senhor a sua fonte. E sabe como é que você vai caminhar 2023? Olha a palavra do Senhor, promessa para nós. Pode estar com a dificuldade financeira, pode estar passando uns perrengues que for, essa palavra você tem que caminhar com ela. Se o seu coração se rende ao Senhor, caminhe com ela. Vamos lá, verso 14 ainda. E os farei cavalgar sobre os altos da terra, e o sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor, não foi homem, foi a boca do Senhor que o disse. Aleluia! Qual é o seu medo? Qual é o seu pânico? Qual é o seu dilema? Comece 2023 com a segurança que a maior dádiva, a maior de todas as vitórias, Cristo garantiu através da cruz. Você tem agora os olhos de Deus sobre você. Caminhe um ano com inteireza de coração. Não entra aqueles portões lá. Você vai entrar, ninguém vai notar, só Deus que vai notar. Se houve de fato, entrega no culto que você prestou ao Senhor. Entregue e diga: Senhor, ajude-me cada dia mais glorificar o teu nome. Vamos ficar em pé, nós vamos